Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição de segunda-feira, você vai conferir o julgamento das contas da Prefeitura de Itiquira. Executivo de Luciara e Peixoto de Azevedo também tiveram os balanços analisados. E ainda, gestor do Legislativo de Campos de Júlia ainda vai ter de pagar multa ao TCE. É o TC Notícias do dia 20 de setembro que está no ar. Olá, tudo bem? Conselheiros do TCE julgam as contas da Prefeitura de Itiquira e emitem parecer prévio contrário à aprovação. Isso aconteceu porque foi identificado no balanço de 2009 do Executivo de Itiquira um déficit na execução orçamentária de R$ 872 mil. Já que mesmo arrecadando R$ 31.500.000, a Prefeitura gastou R$ 32.400.000. A verdade é que o déficit apontado restou efetivamente caracterizado, mas não em decorrência de inobservância do artigo 9º da LRF, sim por ausência de programação de desembolso, de que trata o artigo 8º da própria LRF e artigos 47 a 50 da Lei 4.320/64. Essa falha foi reincidente do exercício anterior, o que, de acordo com a avaliação do relator do processo, contribuiu com a gravidade da questão. Essa falha também fez com que a dívida ativa do município aumentasse e, por isso, ensejou na emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais. Outro erro identificado no processo foi referente aos repasses efetuados ao Poder Legislativo. O total encaminhado correspondeu a 8,01% da receita legalmente prevista, ultrapassando o limite autorizado por lei de 8%. No entanto, a Câmara Municipal devolveu ao Executivo um montante de R$ 1.760, o que reconduziu tal percentual ao autorizado pela Constituição. Veja como foi o julgamento das contas da Câmara de Luciara. O relatório técnico das contas do Legislativo de Luciara, que em 2009 estava sob o comando do vereador Roberto Silva dos Santos, mostrou que a administração obedeceu os limites de gastos previstos na Constituição Federal. Com o pessoal, houve um gasto de R$ 264 mil, o que corresponde a 4,48% da receita corrente líquida do município, dentro do máximo permitido, que é de 6%. Já o gasto total da Câmara, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, foi de R$ 425 mil, o que corresponde a 7,98% da receita base, percentual que está de acordo com o limite constitucional. Observa-se que a grande maioria das irregularidades remanescentes na gestão da Câmara Municipal de Luciara, exercício 2009, tem natureza formal e poderiam ter sido evitadas e corrigidas se o controle interno fosse mais eficiente. A permanência dessas falhas em seu julgamento regular, com determinações e recomendações legais. Assim, o Pleno do TCE julgou o balanço regular, mas o relator desse processo, conselheiro Campos Neto, aplicou multa de R$ 1.600 ao gestor por causa de atrasos no envio de documentos obrigatórios à Corte de Contas. Na mesma sessão, os conselheiros também julgaram as contas da Câmara de Vereadores de Canarana. Esse processo foi considerado regular, mas o gestor vai ter de devolver recursos aos cofres públicos e ainda pagar multa ao TCE. A íntegra do processo você confere no portal tce.mt.gov.br. Contas da Câmara de Vereadores de Campos de Júlia estão regulares, mas o gestor vai ter de pagar multa ao TCE. Campos de Júlio, município que fica a 692 quilômetros da capital e que tem população de mais de 5 mil habitantes. Números que asseguram que o Legislativo receba da Prefeitura o 1/10º, equivalente ao limite constitucional de 8% de receita base arrecadada pelo município no exercício anterior. Em 2009, a Câmara de Vereadores recebeu R$ 1.180.000, o que corresponde a 8,01% da receita do município, o que contraria a lei maior. Um erro considerado sanado, já que o Legislativo devolveu ao Executivo o total de R$ 359.600, valor economizado pela Casa de Leis e que resultou na execução orçamentária superavitária
já que a administração gastou menos do que arrecadou. Na análise da gestão desse exercício, fiz alguns comparativos com os exercícios anteriores e não constato atos ou fatos que configurem gestão dolosa, senão atos de cunho formal e contábil, embora em alguns deles constato transgressão da lei e orientação deste tribunal. Sendo assim, profiro meu voto, no sentido de contrariar o parecer ministerial e de julgar regulares com determinações legais, recomendações, aplicação de multa. Com isso, as contas da Câmara de Campos de Julho foram julgadas regulares, mas o vereador-presidente, Dorvil Machado, foi multado em R$ 1.600 devido às falhas identificadas no processo. Além disso, determinações foram feitas à atual gestão. Todas elas estão disponíveis no portal tce.mt.gov.br no link Pauta de Julgamento. Acesse e confira. Outro processo também julgado na mesma sessão foi o balanço de 2009 da Prefeitura de Peixoto de Azevedo. Os detalhes você confere com a jornalista Andressa Boa Sorte. De acordo com as informações analisadas pelos auditores do TCE, lotados na 5ª relatoria, que tem como responsável o conselheiro Valdir Teis, o prefeito de Peixoto de Azevedo, Silvaldo Santos Brito, apresentou uma gestão equilibrada. Em ensino, foram empregados 27,42%, enquanto que o mínimo exigido é de 25%. Dos recursos destinados à educação, 61,61% foram aplicados na valorização dos profissionais do magistério, o Fundeb, também respeitando o percentual mínimo de 60%. Já na área da saúde, o gestor também superou o valor exigido na Constituição Federal de 15% e aplicou 27,47%. Outro índice que demonstra a legalidade das ações envolvendo dinheiro público foi o repasse de recursos feito ao Poder Legislativo, que foi de 7,12%, não superando o limite máximo, que é de 8%. Por isso, o Pleno votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo de Peixoto de Azevedo, exercício de 2009, e ainda fez recomendações ao Poder Legislativo da cidade que determine ao prefeito a adoção de medidas efetivas para aperfeiçoar as políticas públicas de educação para melhorar os índices avaliados por meio da Prova Brasil. E antes de encerrar, uma última informação. Não se esqueça, terça-feira é dia de sessão plenária e em pauta estão mais de 40 processos. Desse total, 30 são contas anuais. Os julgamentos começam às 8h30 da manhã e são abertos a toda a sociedade. Além disso, a sessão é transmitida ao vivo nos canais 16h30 da TV Assembleia e ainda no portal do TCE. Então, acesse e confira. Nos vemos amanhã neste mesmo horário. Até lá!